porque nós estamos, entrando em uma semana bastante importante para nós. Eu sei que para nós toda a semana é dia de poder adorar a Deus, é dia de poder glorificar a Deus. Para nós, vamos dizer assim, evangélico ou verdadeiro cristão, para nós não tem dia, não tem semana, não tem um determinado período do ano para nos voltarmos a Deus. Não. Mas esta semana nós estaremos comemorando a Páscoa, E nós sabemos que a Páscoa, ela é um momento muito especial para as nossas vidas, para nós que somos cristãos, que vivemos a palavra de Deus, que temos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Então, o período da Páscoa, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque fala da morte e da ressurreição, do Senhor Jesus Cristo. Esse ato que o Senhor Jesus Cristo, ele se rendeu, ele permitiu que tudo isso acontecesse na vida dele para nos salvar. Então, um ato de amor maior do que esse não existe. Uma declaração de amor maior do que essa não existe. O fato do Senhor Jesus se entregar desta forma por amor, à humanidade. E também, para os judeus, é também um tempo sagrado, porque para os judeus, eles se lembram também da libertação do povo, de Israel do Egito. Então, a Páscoa simboliza isso, a libertação. E a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo também, a libertação, porque nós somos livres, nós fomos livres através do sacrifício de Jesus, livre da condenação do pecado. Então, é uma data importante, é uma data que nós temos que viver ela intensamente. É um momento de reflexão, é um momento de você até mesmo fazer um estudo aprofundado sobre isso, sabe? É um momento de você reunir a tua família, naquele domingo de Páscoa, ter toda a família em volta da mesa, falar do amor de Cristo. Isso tudo é válido. Mas uma coisa principal, nós não podemos deixar, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos deixar que a normalidade, que as coisas fiquem comuns na nossa vida. O fato da igreja, nos dias de hoje, não ser como a igreja de 30, 40 anos atrás, é o fato que as coisas de Deus se tornaram comum na vida das pessoas. Como assim, pastor? As pessoas encaram as coisas de Deus como se encara as coisas da sua própria vida. Uma coisa comum. Eu tenho que ir na igreja hoje, normal, isso para mim é normal. Eu preciso orar, isso para mim é uma coisa normal. Quer dizer, não tem mais aquele amor, aquele apreço, aquele cuidado, não tem mais aquele temor. As coisas de Deus parece que se tornaram normal, como você vai lá no supermercado, é normal ter várias coisas lá para você comprar. Aí as pessoas acham que as coisas de Deus também é assim. Não. Nós precisamos, não podemos deixar que este mal tome a nossa vida. Então, nós tivemos um estudo, passado aqui sobre a preparação do culto, e ali mostrou que nós não podemos tornar as coisas de Deus normais para nós. As coisas de Deus precisam ser especial para nós. Em todo o âmbito. 10, 20, 30, 40 anos cultuando a Deus. Sempre tem que ser um momento especial na tua vida. Sempre tem que ter aquele apreço, aquele cuidado, aquela entrega, aquele amor. Não encarar como uma coisa normal. Eu vou para o trabalho todo dia. Assim também eu vou para a igreja todo dia. Não. As coisas têm que ser diferentes. As coisas de Deus
tem que ser diferente na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, pensando, né, na Páscoa, em tudo que nós vamos viver daqui um dia, e todo ano a gente vive esse momento especial, eu trouxe esse estudo, tá? Pensando nisso, conhecendo a Cristo, tá bom? É claro que eu creio que todos vocês que estão aqui são leitores da palavra de Deus, e eu creio, né, que os irmãos já leram muito sobre Jesus. Maravilha, glória a Deus, como eu também já li muito sobre Jesus. Mas existem alguns aspectos que eu creio dentro desse estudo que vai ser revelação para a vida de vocês. Amém? E isso vai o quê? Vai ajudar vocês a crescer mais nesse conhecimento que vocês já têm sobre Jesus. Vai ajudar vocês. Em algum momento, em alguma hora, né, em algum aspecto, isso vai ajudar vocês no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então nós estamos começando hoje esse assunto importantíssimo, né? Conhecendo a Cristo. Vamos ver. Vamos começar. 2 Coríntios 5, 16, 17. Como o apóstolo Paulo, ele foi um homem que instruiu várias igrejas, e ele mesmo fundou várias igrejas, né? Mas Paulo era aquele que fundava a igreja, mas ele não ficava na igreja. Ele fundava a igreja, levantava irmãos, e depois ele ia para a próxima cidade, próximo país. Paulo viajou muito, ele foi um missionário verdadeiramente, né? E ele viajou à Ásia Menor, à Ásia Maior, separada hoje como África e separada hoje como Oriente Médio. Ele viajou vários países pregando o evangelho, e por onde ele passava ele firmava uma igreja, né? Então Paulo, ele tinha esse intuito de ensinar, de revelar ao coração daqueles novos convertidos que ele estava ganhando para Jesus ali, né? Como é Cristo, como servir a Cristo, porque essas pessoas não viram Cristo em carne e osso. Nem Paulo viu Cristo em carne e osso. Mas Paulo, ele entregou a sua vida de tal forma a Jesus Cristo que o Senhor Jesus falava com ele, né? Tratava com ele pessoalmente. Então isso é relevante para o nosso estudo nessa noite, também? Então vamos ver então 2 Coríntios 5, 16, 17. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Qual é o pensamento de Paulo aqui? Conhecer a Cristo. Mas como? Ele faz aqui uma divisão muito importante. Ele está dizendo, olha o que ele diz: ainda que também conhecemos a Cristo segundo a carne, quer dizer, ainda que aqui no nosso meio, aonde ele, né, ensinou isso, que foi na igreja de Coríntios, ainda que aqui esteja alguém que conheceu ao Cristo pessoalmente, esteve com ele, ouviu as suas palavras, né? Provavelmente alguns dos discípulos estavam ali, né? Que viram a Cristo verdadeiramente, olho a olho, face a face, andou com Cristo, enfim. Ele vai dizer, contudo já não o conhecemos mais desse modo. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou e voltou ao céu, né? Então aquele Jesus que andou pela terra, aquele Jesus, né, sujeito às leis desse mundo, sujeito a ter fome, a ter sede, a passar frio, a sentir dor. Então aquele Jesus, ele já passou. Essa é a grande realidade. Ele já passou. Não que esse Jesus nos deixou algo em especial. Sim, ele deixou. Porque ele, como homem, ele não pecou. Mostrando para o homem que é possível o homem não pecar. Como homem, ele suportou todas as coisas sem fazer mal a ninguém. Assim, ele mostrou para nós
que nós também, como seres humanos, podemos suportar todas as coisas sem fazer mal a ninguém. Então, o exemplo de Jesus como homem é para nós seguirmos. Jesus só fez o bem e nunca fez o mal. Nós podemos só fazer o bem e nunca fazer o mal também. Então, tudo que Jesus fez, nós também podemos fazer. Porque por isso que Jesus veio como homem, mostrando o caminho. Falando, olha, se vocês seguirem os meus passos e fizer o que eu fiz, né, e falar o que eu falei, vocês também vão para o mesmo lugar que eu vou. Essa é a grande realidade. Então nós que queremos ser salvos, nós que temos essa grande missão na nossa vida de alcançar a salvação, precisamos mais do que nunca parecer com Cristo. Amém? Mas daí ele vai dizer, contudo, já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que ele está dizendo? Ele falou, olha, nós conhecemos a Cristo agora como nosso Senhor e Salvador. Como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele está vivo. Ele ressuscitou. E está à direita do Pai Todo-Poderoso. Então hoje, como nós conhecemos a Cristo? Como nosso Salvador. Porque foi Ele que foi àquela cruz, foi Ele que foi crucificado, entregou a sua vida pela humanidade, né? E nem entanto a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê, será salvo, né? Então isso é importante para nós. E aí ele vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque o conhecimento de Cristo não nos permite continuarmos uma velha vida. Quando conhecemos a Cristo, a primeira coisa que acontece no ser humano é a mudança de pensamento. É a mudança no seu interior. Então por isso que fala, nova criatura é. Porque Cristo vem para nos libertar do que? Da velha vida, dos velhos costumes, daquilo que praticávamos quando éramos ignorantes na palavra do Senhor. Agora não. Nós conhecemos a Cristo não como um homem que andou pela terra. Nós conhecemos a Cristo como o verdadeiro Deus, o Messias, né? O nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, partindo dessa premissa, tá? Nós vamos sustentar o argumento agora de conhecer a Cristo ainda mais profundamente do que os irmãos conhecem. Amém, Jesus? Nem entanto, quando nós usamos uma ferramenta da teologia chamada lógica, tá? Quando nós usamos essa ferramenta, e eu uso essa ferramenta nos meus estudos que eu faço, nos esboços, por quê? Porque a lógica, ela parte da premissa, que é a fonte da frase que vai trazer a realidade daquilo que é verdadeiro ao seu coração. Então, quando nós usamos a lógica, nós chegamos a algumas conclusões. Eu vou usar a lógica para os irmãos numa frase aqui, para os irmãos entenderem. Quem aqui já ouviu e quem aqui aceita essa posição? Que a igreja do Senhor Jesus é um hospital. Quem já ouviu isso? A igreja é um grande hospital. Amém? Agora, quem concorda com essa frase? Que a igreja é um hospital. Partindo da primícia, que é o nosso Deus, nós conseguimos analisar pela lógica o quê? Quem entra no hospital, ele fica no hospital? Vai chegar uma hora que ele vai sair. Então, todo mundo que entra no hospital, uma hora sai. Então, o hospital não é lugar para se ficar. O hospital é lugar de você passar e ir embora. Então, a casa do Senhor não é um grande hospital. A casa do Senhor é casa. Porque as pessoas habitam em casa. E aqui é lugar de se habitar, de morar diante do Senhor. Então, existem alguns slogans, algumas frases que nós precisamos usar a lógica para tentar identificar se aquilo é verdade, né? Se exatamente é isso que Deus está falando, ou quando nós analisamos a frase, nós entendemos que não é.
Amém, Jesus? Então a igreja não é um hospital. Porque o hospital, as pessoas vêm para o hospital, depois vai embora, não permanece no hospital. A igreja do Senhor é casa, é lugar para as pessoas habitarem e ficarem com o Senhor Jesus. Amém? Então entenda essa ferramenta, e é isso que nós vamos usar um pouquinho aqui nesse estudo, tá bom? Essa ferramenta chamada lógica. Vamos lá. O versículo 17 fala sobre a transformação, que é a essência do Evangelho. Mas não parece na Bíblia como um texto isolado. Ele está intimamente ligado ao versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. Amém? Então, os dois versículos que nós lemos aqui em Corinto, eles não estão isolados entre eles mesmos, mas nós precisamos entender essa divisória, porque exatamente Paulo está querendo o quê? Que eles conheçam a Cristo, assim como nós precisamos conhecer ainda mais profundamente a Cristo nesses dias que nós estamos vivendo. Acredito que os dois assuntos são vinculados entre si. Toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Toda transformação na vida de alguma pessoa, de algum ser humano, vem através do conhecimento que ele próprio tem de Jesus Cristo. Aí você fala assim, poxa, mas tem pessoas que falam que entregou a vida para Jesus, mas ainda você encontra situações na vida dele. Situações que não poderia praticar por causa que entregou a vida para Jesus. Aí você fala, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela ainda não conhece a Cristo como deveria conhecer. Amém? Porque quando nós conhecemos a Cristo, eu não digo na sua totalidade, porque eu acho que a nossa caminhada dentro do Evangelho, 30, 40, 50 anos, tem gente que já tem 80 anos no Evangelho. Eu acho que ainda não conseguiu aprender a totalidade de Cristo. Acho que a totalidade não é a questão aqui. A questão é você conhecer de uma forma que venha impactar a sua vida. De uma forma que você não seja um crente estagnado, parado. Um crente que chegou a um certo nível, não consegue crescer mais. Chegou a um certo nível, Jesus é aquilo para você, e você não consegue imaginar Jesus maior do que aquilo na sua vida. Então isso é um freio na vida do cristão. E aí não há o quê? Não há transformação de vida. Não há transformação de vida. Não há situação que possa mudar a sua história. Poxa, faz tempo que não acontece nada de bom na minha vida. Vamos dizer assim, já vi muitas pessoas usando essa frase. Poxa, minha vida caiu numa normalidade, faz anos que não acontece nada de bom na minha vida. Por quê? Porque a pessoa estagnou. O conhecimento de Cristo, a vida dela chegou até ali. E não passa disso. Então o que nós precisamos fazer? O que Paulo está dizendo. Nós precisamos passar a conhecer mais do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Ter interesse por isso. Ter tempo para fazer isso. Ser um hábito da nossa vida. Para não ficarmos estagnados, parados, diante dessa situação. Amém? Há dois diferentes níveis de conhecimento mencionado pelo apóstolo Paulo no versículo 16. O conhecimento segundo a carne, que pertence à dimensão natural. Essa é aquela que você vai definir com a sua própria experiência. Vamos dizer, eu acho que ninguém aqui é leigo, e a palavra leiga ninguém aqui é sem estudo. Acho que estudar um pouco, ter um grau de escolaridade, enfim, acho que ninguém aqui é leigo. Então, você, dentro do tempo que você estudou, dentro da escolaridade que você teve, você tem as suas próprias experiências, você consegue imaginar as coisas de tal maneira, você consegue identificar certas coisas, você consegue olhar e falar assim, não, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, não, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso fazer.
Às vezes alguém chega em você e fala, poxa, quebrou alguma coisa em casa, assim, você fala, não, eu sei como é que é desse jeito, faz assim, faz assado, dá certo. Quer dizer, você segundo a carne, você tem algum conhecimento. Amém? E isso é normal entre os seres humanos. Você tem algum conhecimento segundo a carne. Mas, o que Paulo está sugerindo? Que não é esse tipo de conhecimento que nós temos que nos basear para nos mantermos de pé diante de Cristo. Porque se nós ficarmos só naquilo que nós conhecemos segundo a carne, segundo eu, pastor Ronaldo, segundo os irmãos, nós vamos ficar estagnados, irmão. Por quê? Porque o limite do homem uma hora acaba. Nós somos seres limitados. Somos limitados a espaço, somos limitados a tempo e somos também limitados a conhecimento. Humanamente falando. Mas quando nós levamos isso para uma esfera espiritual, quando nós levamos isso para o campo espiritual, aí, meu amado, as coisas mudam de figura. Porque o conhecimento espiritual não há limite para o ser humano. Enquanto o ser humano estiver buscando, Deus vai estar revelando. Enquanto o ser humano estiver debruçado, pedindo, pagando preço, o Senhor vai estar derramando sobre a sua vida. Amém, Jesus? Então, entenda o que Paulo está trazendo para nós. Então, toda vez que você lê a Bíblia e você entende alguma coisa que você não entendia, porque o Espírito Santo falou com você enquanto você lê. O que é isso na sua vida? Uma revelação. Agora, por que Deus revela as coisas na nossa vida? Para um propósito. Deus não vai sair revelando as coisas para ninguém para ficar por isso mesmo. Deus nos revela para um propósito. E o propósito primeiro é que você passe para frente esta revelação. Porque da mesma forma que você recebeu, isso vai ajudar a tua vida, você passa para frente e ajuda a vida de outras pessoas. Amém? Revelação não é para ser guardado na gaveta. Revelação não é para ficar só com você. Revelação é para ser anunciada. Amém? É claro que temos que tomar cuidado com revelação. Porque existe revelação e existe profetada. A revelação é na palavra. A profetada é do homem. Então, cuidado. Cuidado com qualquer um aí ficar revelando as coisas da sua vida. Cuidado com qualquer um ficar botando a mão na sua cabeça. Toma cuidado com isso. Às vezes, em vez de bênção, atrai maldição para a sua vida. Por isso que temos que conhecer a palavra do Senhor. Amém? Paulo declarou que a forma correta de conhecer a Cristo é a segunda. E depois de ter feito esta afirmação, é que ele fala sobre ser nova criatura. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece a Cristo espiritualmente, não tem como você continuar na velha vida. Essa é a grande realidade. Pastor, mas por que tem gente da igreja ainda usa droga? Pastor, por que tem gente da igreja ainda mente? Pastor, por que tem gente da igreja ainda vai na balada, vive no mundo, bebe, trai a esposa, trai o marido? Por que tem gente na igreja? Porque não nasceu de novo, porque ainda não teve a revelação espiritual de Jesus Cristo. Ele conhece Jesus através dele mesmo e não teve a experiência espiritual com o Senhor Jesus. Por isso que as pessoas fazem isso. Então toda vez que você encontrar com alguém, fulano caiu, fulano saiu da igreja e voltou para o mundo, ele nunca se converteu, gente. Nunca se converteu. Ele nunca conheceu Jesus Cristo de verdade. E para conhecer Jesus Cristo de verdade, somente espiritualmente. Não se conhece carnalmente, com a sua própria consciência, Jesus Cristo verdadeiramente. Você tem que buscar isso no profundo, através de uma vida espiritual com Cristo. Então existe um campo maior do que nós podemos imaginar. Amém, Jesus? É lindo ver a igreja cheia, é lindo a gente cultuar a Deus, mas em que nível você tem cultuado a Deus? Mas em que nível você está vindo à igreja? Eu disse no começo, será que você vem na igreja como você vai para o seu serviço? Será que você vem na igreja como você vai em qualquer comércio que está aí na sociedade? Ou será que você vem na igreja
num nível espiritual abençoado, para ter um encontro, aleluia, com o Senhor Jesus mais uma vez. É isso que nós podemos. Por que não está acontecendo mais milagres dentro da igreja? Por que não acontece mais do que acontecia há 30, 40 anos atrás? Porque caiu, a igreja ficou uma coisa comum na vida da pessoa. Não há mais reverência. Não há mais reverência, não há temor, não há amor, não há dedicação. Normalizou. Isso nunca pode acontecer na nossa vida. O que disse o Senhor Jesus a João na revelação do Apocalipse? Ele disse a uma igreja lá: conheço as tuas obras, sei que é fiel, sei que vocês dão um duro desgramado aqui para permanecer de pé, vocês lutam, não negam a minha fé, não negam o meu nome diante de ninguém, mas uma coisa tenho contra vocês: deixaste o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? É isso aqui se tornar normal para você. É você entrar e sair da igreja, não acontecer nada na tua vida, não sentir nada. É ou não é? É um ambiente normal, como se fosse lá na sua casa, como se fosse lá no seu serviço. Alguma coisa está errada. Isso não pode acontecer com você. Isso não pode acontecer comigo, não pode acontecer conosco. Todo culto para nós tem que ser especial, porque vamos nos encontrar com o nosso Deus. Amém, Jesus? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Deixe o seu conhecimento de lado humano e passa a buscar espiritualmente a revelação de Jesus Cristo na sua vida. Olha lá. Paulo declara que a forma correta de se conhecer a Cristo é a segunda. E depois de ter feito esta afirmação, é que ele fala sobre a nova criatura. Porque isto é uma consequência de conhecer a Cristo de um outro modo. Olha que coisa linda, irmão. De um outro modo. Então isso vai impactar a vida da pessoa. Isso vai mudar, sabe, a vida da pessoa. Por quê? Porque ele vai conhecer a Cristo no nível mais alto. Ele vai se aprofundar mais nas riquezas de Cristo, né? Tem uma passagem em Ezequiel que fala, né, que Ezequiel entrou no rio. E aí o Senhor vai falar para ele: vai mais profundo. Aí o rio dava na canela. Daqui a pouco o rio chegou no joelho. E o Senhor falava: entra mais profundo. Chegou na cintura. Entra mais profundo. Chegou no peito. Aí o Senhor: ainda tem mais profundidade, vai mais profundo. E aí não deu mais pé. E aí o Senhor revelou: é essa profundidade que eu quero que o povo de Israel tenha comigo. Então entenda, Jesus Cristo é maior do que nós podemos imaginar. Não é só o que você lê, que você está vendo falar aí fora. Não é simplesmente só o que você entende da Bíblia. Existem coisas magnífica, tremenda, maravilhosa sobre Cristo que você ainda não sabe, mas você só vai passar a conhecer quando você entrar no nível espiritual. Amém, Jesus? Aí você vai passar a conhecer. Conhecimento sem transformação. Olha só, conhecimento sem transformação, que é alguma parcela, não vou generalizar que seja todas, mas uma parcela das pessoas que entram na igreja tem essa transformação, né? Mas sem o conhecimento correto. E aí a transformação da vida dela vai parar em algum momento e não vai conseguir mais avançar. Vai ficar estagnado ali. Não vai ver mais mudança, não vai ver mais transformação, não vai acontecer mais nada na vida dela. Essa é a grande realidade. Há pessoas que conhecem a Jesus de perto. Há pessoas que conhecem a Jesus de perto. Até mesmo de forma íntima. E nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Tá vendo? Então nós não podemos o quê? Nos enganar com isso. Um exemplo claro disso é Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Cristo, ainda assim o traiu.
Tá vendo? Judas aprendeu alguma coisa? Judas conheceu Jesus Cristo segundo o Espírito? Não, ele conheceu Jesus Cristo segundo a carne. Nem entanto, se você for ler a Bíblia, Judas, ele dizia para quem ele conversava que Jesus ia derrubar o Império Romano. Que Jesus era o homem que ia botar um fim no Império Romano. Quer dizer, então Jesus para ele não era o Messias, não era o Filho do Deus Altíssimo. Era um homem que foi enviado para afrontar Roma e derrubar Roma. E Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para derrubar o pecado, para desfazer a obra do diabo, e não para desfazer nenhum governo. Amém? Então, isso é muito interessante. Olha só. E seu pecado não foi somente no momento da traição. O pecado de Judas não foi só o momento que ele traiu Jesus. Senão, podemos até concluir que ele falhou somente nessa hora. Mas João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa e estava e esta informação demonstra que ele nunca foi transformado de fato. Andou com Jesus, ouviu o ensinamento de Jesus, viu muitas pessoas ser curadas por Jesus, mas ele não tinha Jesus como Filho de Deus. Assim como tem muitas pessoas que têm 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas nunca conheceram Jesus em espírito. Só conhece Jesus através do seu conhecimento humano. Dura, uma paulada, né? Mas é a realidade. Amém? Se você quiser ser um cristão num nível mais alto, você precisa se dedicar em conhecer a Cristo segundo o Espírito. Amém, Jesus? Entenda isso. Vou dar um exemplo de conhecer Jesus segundo o Espírito. Quando você não tem certeza da manifestação demoníaca de uma pessoa, você não sabe ali está tendo uma transição de demônio, você não sabe se realmente a pessoa é ela que está falando ou é o demônio que está falando, é só você perguntar ao diabo: Jesus veio em carne nessa terra ou espírito? Se a pessoa disser: não, Jesus veio em carne, então não tem demônio nela. Não tem demônio nela. Agora, se a pessoa sair da boca dela, disser: não, Jesus veio em espírito, pode orar e repreender que é demônio. Porque o diabo não aceita Jesus ter pisado na terra em carne e osso. Essa é uma revelação que veio através do Espírito. Tá? Então, é aquilo que você vai buscar no nível mais alto na sua vida. Então, se você acha que a tua vida está boa hoje, Jesus tem 100% melhor para você que você vive hoje. Mas a sua dedicação em buscar a revelação espiritual. Amém, Jesus? Essa é a grande realidade. Vamos lá, mais um. Mais um só e a gente para por aqui. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. João 12, de 4 a 6. Amém? Judas Iscariote, ele foi tesoureiro de Herodes, o grande. Ele trabalhou para Herodes. E ele deixou a polpa, o palácio,
o império para servir ao Senhor Jesus Cristo. Como ele era um homem dotado de experiência, de empresariado, né, de finanças, ele era um contador, ele sabia lidar com a matemática, com o dinheiro. Automaticamente Jesus o escolheu para fazer, né, a captação das ofertas e toda a burocracia que há por detrás disso. Então ele foi o homem responsável por isso. Então toda vez que os discípulos queriam dinheiro para comprar pão, para comprar comida, pegava com Judas. Tudo estava na mão dele. Só que ele passou a roubar. Provavelmente ele já roubava o império onde ele trabalhava com Herodes. Ele já roubava o império. E ele não perdeu essa mania e continuou roubando o ministério de Jesus. Só que ele pagou com sua própria vida. Essa é a grande realidade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então nós vamos parar por aqui, tá? Nesse versículo que declara realmente, como foi dito lá, né? João falou sobre isso, mostrando para os irmãos que Judas conheceu Jesus só humanamente falando, mas espiritualmente ele não conheceu em nada a Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão conseguindo pegar essa mensagem? Irmão, tem coisas grandes vindo por aí, dentro desse estudo. Tem coisas aí que você vai ter que se segurar na cadeira, porque são revelações bombásticas de Cristo na nossa vida, e isso aí vai, olha, impactar muito a vida espiritual dos irmãos, porque são métodos, são situações que nós temos que viver isso todos os dias para alcançarmos um nível maior em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?